boa noite para todo mundo, boas-vindas a mais um Vem Você de Insta, em que a gente, em vez de trazer convidadas, o convidado é você, a convidada é você e a convidada é você. Então aqui nós vamos conversar um pouco sobre um tema muito importante para nós, pelo menos do ponto de vista do que a gente precisa analisar na nossa vivência dentro da nossa, vamos dizer, da nossa questão em que a gente precisa trabalhar dentro do âmbito dos coletivos progressistas, da visão de esquerda que a gente traz aqui também, que é a situação, fazer um pouquinho do histórico do meu trabalho. Eu, antes de ingressar nesses esquemas, eu fiz parte, podemos dizer que eu criei. Eu posso sempre falar que eu criei, mas eu sempre lembro que tem também outras questões envolvidas aí, intuitivas, que envolvem outros espíritos também. Bahia Giza, bem-vinda também. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Seja quem for, seja bem-vindo. Boas-vindas para você, para o nosso bate-papo aqui. E na minha época de faculdade, me veio uma ideia muito interessante de tentar criar uma espécie de fanzine. E esse fanzine se chamava O Turbilhão. Que aí tinha uma ideia, além de tratar de diversos assuntos, aí também havia vários personagens, como se fossem vários colunistas tratando de diversos assuntos. E é claro que com faculdade na cabeça, com muita coisa para fazer, isso ficou completamente alucinado. Eu não consegui dar conta desse tema e o negócio não foi para frente como eu gostaria. Até registrei esse fanzine na Biblioteca Nacional, mas a ideia era fazer reflexões, trazer ideias e conversar sobre alguns temas, mais ou menos como a gente faz aqui. Porém, aqui a gente tem muito mais possibilidades de trazer aspectos bem interessantes, até porque aqui tem um caráter de ter um direcionamento espírita, ao contrário do fanzine, que era para um público geral. E aqui hoje a gente vai falar desse tema que eu vejo que ainda não é tão falado, mas eu acho interessante para a gente trazer, para a gente pensar junto. Fiquem à vontade também para trazer os seus questionamentos, as suas questões, que afinal a ideia é a gente trabalhar esses assuntos de maneira mais tranquila. Então o tema hoje, lembrando que esse turbilhão é lá nos anos 2000, tá gente? Então ela tem uns quase 20 anos isso. Então ali eu me veio essa ideia de falar da liberdade de opressão. E é o que é estranho, porque a gente pensa liberdade, opressão, parece que não está junto, mas a rigor nós vamos ver que temos muita coisa a ver entre esses dois temas. Então, para a gente começar, liberdade vem do latim libertas, libertatis, no sentido realmente de liberdade, condição de pessoa livre. E a palavra livre, aquela raiz L-I-V-R, vem do latim liber, que significa livre, ou seja, não temos muita mudança, foi apenas um fenômeno de mudança fonética. E quando a gente olha, por exemplo, para a palavra liberdade, os significados que o dicionário Howard nos traz são basicamente o seguinte, de vez em quando eu vou olhar para o lado porque eu estou com um roteirinho aqui. Grau de independência legítimo de um cidadão, um povo ou uma nação que elege como valor supremo como ideal, ou seja, liberdade. Por extensão, é o conjunto de direitos reconhecidos a um indivíduo, considerado isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política, perante o Estado, poder que tem o cidadão de exercer sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Então, até aqui a gente falou de um termo que é um conceito, bem como também a maneira como esse tema é trabalhado dentro dos limites da lei, pois afinal nós temos liberdade, mas e a gente vai trabalhar isso também dentro da doutrina espírita, há uma noção de que a liberdade também tem alguns limites e que isso precisa ser colocado em pauta para as nossas reflexões. Além disso, o dicionário também registra que é a condição daquele que não se acha submetido à força constrangedora física ou moral. Esse é um dos pontos também que pode dar realmente muito pano para a manga, porque, vamos ser bem sinceros, nós todos temos aqui alguma forma de
que nos obriga a ficar de uma determinada caixinha, num determinado padrão, e isso também é um lance bastante delicado e complicado, mas é necessário que nós pensemos sobre eles para que não fiquemos completamente ensandecidos com situações que possam acontecer. Continuando aqui, ainda assim, temos outras coisas. Condição daquele que não é cativo ou que não é propriedade de outrem. Se a gente pensar nesses dois últimos conceitos, em termos de trabalho e em termos de país, nós estamos sob dois julgos. Primeiro, sob as leis, sob patrões e também, no caso, sob o país, que afinal nós vivemos dentro de um ambiente em que temos um império que nos comanda, que nos orienta e que manda fazer determinadas coisas. E são esses pontos que nos ajudam a pensar de que forma esse conceito de liberdade também ajuda a haver uma espécie de opressão, pois o próprio conceito já carrega um certo limite. E é esse que é o problema. Que limites são esses? Item sexto, também por extensão. Estado daquilo que está solto, sem qualquer empecilho tolhendo seus movimentos. Até aí, ótimo. Nós estamos aqui aparentemente livres, mas não podemos esquecer que estamos sendo vigiados pelo sistema do Meta, que é que é o novo nome do Facebook. Temos também aí uma outra coisa, que é outra por extensão. Estado de um país que não se acha submetido a um julgo estrangeiro, independência. Pode até ser, mas a gente tem um problema com relação a isso, que é entender exatamente de que forma esse julgo existe. Porque, como eu falei um tempo atrás, lá pela EFO sobre guerra híbrida, nós estamos sob um determinado julgo, até porque não existe uma independência completa no capitalismo. Todos nós estamos sujeitos a uma forma de julgo dentro desse ambiente. Outro ponto que é colocado: possibilidade que tem o indivíduo de exprimir-se de acordo com sua vontade, sua consciência e sua natureza, que envolve a chamada liberdade de expressão. E a gente tem vivido uns momentos em que essa questão da liberdade de expressão tem sido colocada nos seus limites. Aproveitando para saudar Insta Porto DF. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda. Fique aqui conosco para a gente conversar, que o tema hoje vai dar muito pano para a manga, para a gente conversar um pouquinho com isso. Somos poucos, mas isso é natural, especialmente nesse horário. Então a gente fica nessa situação, até que ponto a gente pode exprimir de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa consciência e a nossa natureza. Pensemos bem exatamente de que forma que esse tema pode realmente influenciar na nossa maneira de agir, como age no nosso cotidiano. Será que a gente consegue publicar tudo o que a gente quer no Instagram, no Facebook? Será que o que a gente publica dá audiência? Tudo isso. E será que a audiência é o essencial? O essencial é o que se fala? O que a gente fala tem qualidade? Isso tudo é parte das nossas questões a serem colocadas em pauta também. Por fim, aí a gente entra em questões filosóficas, que são os itens 3 a 16. E aí o dicionário nos traz o seguinte: no kantismo, bergsonismo ou existencialismo sartreano, a potencialidade nem sempre concretizada de escolha autônoma, independente de quaisquer condições e limites, por meio da qual o ser humano realiza a plena autodeterminação, constituindo a si mesmo e o mundo que o cerca. Então aqui temos uma visão já, digamos, dentro de uma visão filosófica. Mas tem mais. No estoicismo, espinosismo ou no idealismo alemão, é a capacidade inerente à ordem cósmica, também concebida como natureza, universo ou realidade absoluta, de existir com autonomia e autodeterminação ilimitadas, que corresponde a um poder semelhante alcançável pelos seres humanos, desde que consigam agir e pensar como parte dessa realidade primordial e abrangente, harmonizando-se conscientemente com seus desígnios. Caleb Ciro, bem-vindo conosco aqui. Fique à vontade também para colocar perguntas, comentários daquilo que a gente vai falar.
Dentro do marxismo, seria a aptidão por meio da qual as coletividades ou classes, compreendendo a necessidade das leis da natureza e os condicionamentos pesam sobre a história universal, transformam o real com o objetivo de satisfazer suas necessidades materiais e determinar a organização geral da sociedade. Patrícia Ribeiro, _A, bem-vinda. Fique à vontade conosco aqui para participar também da nossa conversa. E ainda por cima temos também no empirismo e no utilitarismo a capacidade individual de autodeterminação caracterizada por compatibilizar a autonomia e livre-arbítrio com os múltiplos condicionamentos naturais, psicológicos ou sociais que impõem predisposições ao agir humano. Então, eles determinam condições, acabam se orientando as visões de liberdade, de acordo com posturas filosóficas. Como eu não sou não conheço bem a área de filosofia, fico para quem, de repente, conhece, trazer algumas contribuições para a gente entender melhor o que todos esses conceitos querem nos dizer, mas para a gente ver como esse tema é complexo. Ele abre alguns âmbitos, e especialmente daqueles itens que são gerais, a gente entra agora no segundo ponto, que é a opressão. O que é a opressão? Vem do latim oppressio, oppressiones, no sentido de opressão, sujeição, violência, força, destruição e queda. Então, desde o início que essa palavra começou a existir, ela já tinha esse conceito. E a raiz dela é do termo prim, que já que vem de oprimir. Então, PRIM vem de premo, do vocábulo latino premo, presse, pressum, premere, fazer pressão sobre, apertar, comprimir. Totólia 2018, bem-vinde. Comprimir, por carga em. E aí, de maneira figurada, carregar, sobrecarregar, acabrunhar, oprimir, esmagar, molestar, perseguir, imprimir, marcar, fincar, encerrar, soterrar, esconder, varar como uma arma, ferir, matar, reter, destruir, desbastar, podar, no caso das plantas, abaixar, abater, deprimir, vencer. Então, nós temos uma riqueza de palavras que vem a partir dessa ideia. Então, como entra essa noção de liberdade de opressão? E a gente também vai falar sobre o que a gente pode pegar em Kardec para a gente entender de que forma isso pode ser prejudicial e o que pode ser positivo. Vamos ver o que Kardec nos trouxe a partir do Livro dos Espíritos. Não tem outros livros. Então, a rigor, esse conceito que eu trouxe em O Turbilhão já, chuto aqui, deve ter sido 2002, 2003, não me lembro agora qual foi o ano exatamente, mas era o ano ainda em que tínhamos a época Fernando Henrique Cardoso, ou um pouco depois, porque afinal nós vivíamos sob a opressão do neoliberalismo, a doutrina do pensamento único, que você não pode pensar diferente. Quem efetivamente exerce o poder é que tem a aplicação dessa liberdade de opressão. E essa aplicação, esse poder, vem por parte de grandes conglomerados e órgãos governamentais. Então, tudo depende muito de quem está à frente dessas grandes corporações e também à frente desses órgãos governamentais. E não importa se é executivo, legislativo ou judiciário. Qualquer pessoa que detém alguma forma de poder acaba se sentindo no direito de exercer essa liberdade de opressão. O fato de essa live ter sido pouco divulgada já é um caso desse ponto. Nós fizemos uma divulgação dentro das nossas normalidades e hoje a gente está tendo até pouca repercussão. Tudo bem, isso é natural, porque temas incômodos, no geral, não ganham muito espaço nos algoritmos. Isso é natural e isso faz parte do próprio sistema por parte do sistema em que nós estamos, ou seja, dessa rede social, essa plataforma que tem os seus algoritmos. No geral, temas envolvendo esquerda ou perfis ligados à esquerda não são muito compartilháveis, digamos assim. Então, isso realmente causa uma certa incômodo, isso vai causar algum impacto e já sabemos bem como isso acontece. E as atividades comuns para a liberdade de opressão, primeiro, pelo menos eu vejo de duas formas, primeiramente. Primeiro, a ignorância absoluta.
para não chamar atenção para quem eles consideram que não merecem. Por exemplo, a pouca divulgação de uma live, já que aqui é um perfil que não tem tantas pessoas, não temos nem 1000 seguidores, no YouTube até temos mais, mas no geral, até para a gente conseguir, a gente precisa realmente de uma divulgação, porque os algoritmos não vão divulgar tanto. A gente vê que há uma tendência hoje, isso foi feito há um tempo atrás. Por exemplo, um acordo da Google com vários veículos de grande mídia, de direita preferencialmente, terem mais espaço e terem mais condições de terem seus vídeos acessados do que a mídia de esquerda. Então, o que exige da nossa parte uma fidelidade maior em termos de estar atentos e divulgando esses perfis de esquerda que trazem esses raciocínios, o contraponto ao neoliberalismo, o contraponto a essa visão que se tenta passar como se fosse absolutamente natural e inquestionável. E, além disso, nós temos também uma outra parte que realmente é o que é mais delicada para quem passar por isso, que é a censura. E a censura, muitas vezes a gente fala apenas que alguém aqui e censurar. Isso é apenas um dos modelos. Primeiro, a retirada de postagens de redes sociais. Alguém denuncia ou o próprio sistema percebe que não é adequado e simplesmente corta. O segundo, processos judiciais, que é também o famoso lawfare, como a gente pode ver o caso mais emblemático, o caso do Lula. Mas também podemos pegar diversos outros casos, como o próprio Paulo Henrique Amorim, que sofreu processos que a lei brasileira permite que você seja processado em qualquer lugar do Brasil e você tem que se virar para se defender em lugares que você, a princípio, não tem o menor condição de estar. Léo Fittipaldi 18, bem-vindo aqui conosco, gratidão estar aqui contigo também. Pode ficar à vontade também para conversar, trazer seus questionamentos, trazer suas impressões. Então, esse é um dos pontos também bastante delicados, os processos judiciais. Um outro caso mais recente foi o caso do Aroeira, em que diversos pastores da Igreja Universal entraram com diversos processos em diversas partes do país por conta de uma publicação. Então, a Aroeira está tendo que se virar para se defender em diversos lugares. Imagine diversas pessoas entrando em processo com outra gente. Então, isso é uma forma de intimidação. Isso não deixa de ser uma forma de censura. Outras, que é muito comum ultimamente também, as campanhas difamatórias alimentadas por robôs e algoritmos, que afinal você vai reproduzindo, e o negócio vai alcançando e ganhando um corpo. Já vista aí que todo dia a gente de vez em quando fica sabendo qual é a hashtag mais lida no Twitter, qual foi a que mais ganhou corpo. E todas as vezes que a gente vai fazer alguma campanha, algum vídeo que a gente coloca aqui no reflexivo aqui nos canais do Sejus, eu procuro verificar também a quantas andam determinadas palavras que são usadas, palavras-chave, né? Que são usadas para a gente colocar aquele jogo da velha, que a gente chama de hashtag, e que tem esse papel de permitir a divulgação desses vídeos. Léo Fittipaldi dizendo: prazer é todo meu. Com certeza o nosso também. É muito bom estar com você conosco aqui, todo mundo que está aqui também nos assistindo. E quem também ficou interessado no tema e veio assistir também depois. E aí o que acontece? Talvez o caso mais delicado e que infelizmente também é passivo de acontecer é a repressão policial, que não é exatamente a Deolinda Santana, bem-vinda também. Muito bom estar aqui conosco. Fica à vontade para comentar, para trazer suas impressões também. E voltando para o tema, a repressão policial é mais presente, especialmente na periferia. A gente vê casos e casos muito delicados, especialmente no canal de agregamento, que agrega notícias, que é a Juventude Negra, e que ali a gente fica sabendo de coisas absurdas. Coisas do tipo, somente porque a pessoa é preta, ela é chamada a atenção, ela é abordada. Feviana Mil, bem-vindo também. Fique à vontade para participar, trazer suas impressões, comentários, perguntas. Então, o que eu percebo a partir dali, e que veio também por meio da intuição, que a gente percebe também, é que esse tema não é falado porque ele é escondido, ele está nas entrelinhas. E quando eu procurei para saber se tinha alguma publicação, as publicações também são um pouco fluidas, no seguinte sentido: você não tem
um conceito fechado. Talvez seja uma coisa que em breve a gente vai conseguir fazer. Você não tem, por exemplo, um verbete em lugar nenhum, porque não teve um autor capaz de tentar fechar esse tema. Mas a gente percebe essa liberdade especialmente por parte dos grandes conglomerados, incluindo as grandes companhias tecnológicas, incluindo essa plataforma pela qual nós estamos falando, e também os diversos outros patamares que nós podemos considerar dentro desse tema. Eu encontrei em 3 lugares, no momento que eu fiz a pesquisa, num dos sites chamado Dissenso, que tem por ideia verificar a liberdade de expressão nas redes sociais. E ali ele faz uma abordagem com relação a um estagiário que fez uma infeliz publicação absolutamente sexista, em que seria o caso de ele querendo disputar com as feministas, dizendo: se você quer direitos iguais, eu também carregar um caminhão descarregar um caminhão de material de construção. E aí, diante dessa visão machista e, de certa forma, a gente pode dizer também misógina, me corrijam, por favor, se eu estiver errado nos meus conceitos, esse site disse o seguinte: de que maneira se poderia revidar esse tipo de expressão? Então ele coloca de 7 maneiras. A primeira seria se posicionar contra as mensagens sexistas do estagiário e demiti-lo caso você seja da empresa onde o estagiário trabalha. Cris Dias PE, bem-vindo aqui. Fique à vontade para conversar, para trazer suas ideias e acrescentar também. A segunda maneira que o dissenso colocou seria parabenizar a empresa e denunciar a postura problemática do estagiário, que disse que basicamente, só para contextualizar, a empresa disse que não era a postura dela, ou seja, esse tipo de atitude machista, apesar de ser uma empresa de material de construção. O terceiro ponto seria rir da cara do estagiário, sabendo que os tempos estão difíceis para quem procura emprego. Nesse ponto, eu fico muito pensando naquilo que o Rui Costa Pimenta fala, da legislação que é muito colocada para nós e que muitas vezes ela vai em cima de quem? Do mais pobre. O mais rico dificilmente sofre as sanções da lei. Primeiro, porque tem bons advogados e esses bons advogados conhecem os membros da lei para postergar ao máximo possível qualquer tipo de punição que possa sofrer. E a gente vê isso de maneira bem evidente, visto o que aconteceu, por exemplo, com o presidente Lula e o que aconteceu com os tucanos. Ou seja, o que aconteceu com os tucanos? Nada. E com o presidente Lula, que não teve culpa no cartório, foi preso de tudo que aconteceu. Para outras coisas que a gente vê por aí, como esses casos que eu mencionei logo no início. Outro ponto também, e aí lembrando, né, exatamente, a lei foi feita para punir quem? É importante você educar? Com certeza, mas de que forma que a gente consegue educar as pessoas? Aí você vai falar, da escola. Sim, mas eu como educador, que estou lá no chão de fábrica, sei o quanto é difícil a gente conseguir conversar com os alunos sobre temas, às vezes, tão sensíveis. Lúcia.m Martins, bem-vinda. Fique à vontade para conversar conosco sobre esse tema tão delicado e também trazer suas impressões, suas colocações e tudo aquilo que nós podemos trazer também. Então, esse ponto realmente é bastante delicado. A lei é sempre aplicada ao mais fraco. É uma outra forma de liberdade de opressão. Então, por exemplo, como a gente vê, por exemplo, Bolsonaro falando aquelas barbaridades todas, isso acaba incentivando as pessoas que têm um pensamento semelhante a fazerem o mesmo, com a diferença que eles não têm o poder de fogo que o Bolsonaro tem. Porque além da questão de ele ser um presidente da República, um político com muitos anos de estrada, ele tem também muito bons advogados, ele tem um patrimônio feito durante esse tempo todo, então ele consegue se proteger de maneira bem mais adequada. A Lúcia responde para mim, boa noite, obrigada. Aproveitar para saudar a Zélia Marques, aqui 10, que eu estou também. Zélia Underline Marques e Lúcio de Faria, bem-vindos todos aqui, fique à vontade para falar sobre esse tema, trazer suas impressões também, para a gente conversar sobre esse aspecto muito importante que é a liberdade de opressão. E aí, voltando para a questão dessa empresa em que esse estagiário trabalhava. Uma outra maneira seria questionar o caráter do estagiário
pontuar que divergências são democráticas, mas que disseminar sexismo não é. E aí é que entra, como é que a gente consegue definir para essas pessoas aquilo que é possível e aquilo que não é possível de ser colocado para fora. Então a gente entra nesses limites da liberdade, que é o que a gente vai discutir a partir de algumas questões do Livro dos Espíritos. Um outro ponto que eles colocam: apoiar a postura da empresa e instruí-la a ensinar seus estagiários que já existem formas mais modernas para se carregar peso. Então o problema não é esse, só carregar o peso. É a questão de você entender que aqui não tem cabimento ter esse tipo de publicação, e especialmente se tratando de empresa. Então também tem esse problema, que quando você fala de que ponto? Por exemplo, eu estou aqui no Sejus. E por que eu estou falando pelo Sejus? Porque aqui é um espaço de espiritismo, é um espaço com uma visão progressista, e creio que seja um tema que esteja adequado para o âmbito do Sejus. Se fosse algum tema que não tivesse cabimento nem dentro do espiritismo, nem dentro desse ambiente, eu falaria em outro lugar. Então também tem esse ponto de adequação. Por isso, inclusive, no Estatuto do Servidor Público, especialmente do Servidor Público Federal, há um critério que é bastante complicado se pararmos para pensar, porque afinal, sua rede pessoal é para você falar como você quiser. Mas há lá no Estatuto um dispositivo que diz que quando você usa a sua rede social para falar qualquer coisa, especialmente em termos de crítica política, você tem que lembrar que você é servidor público, independentemente de estar no seu emprego ou não. É uma coisa delicada, porque afinal você saiu dali, você é um cidadão comum. Quando você está dentro de um ambiente, você está como servidor público. Quando eu falo aqui pelo Sejus, eu estou representando o Sejus. Então, meu pensamento, de certa forma, colocado aqui, se eu colocar aqui uma questão, minha opinião, então eu estou trazendo aqui uma questão própria. Mas em qualquer lugar que eu fale, eu estou subindo a tribuna para falar em nome de alguma coisa, de alguma ciência, ou de alguma doutrina, de alguma forma. Então é importante que tenhamos esse cuidado sempre quando nós formos falar, para saber de que ponto nós estamos falando e como nós estamos abordando esses assuntos. E aí continua aqui esse texto do dissenso. Sexto ponto. Se impressionar negativamente com a postura de uma segunda empresa que oferece vaga de trabalho ao estagiário após essa polêmica toda, ou seja, isso deve ter acontecido mesmo, como aconteceu, por exemplo, o caso do Maurício, o jogador de vôlei, e outras pessoas que acabaram passando por essa situação tiveram cargos oferecidos por conta da sua postura absolutamente inadequada em termos democráticos, mas que em compensação encontram ecos em outros lugares. E por sétimo, ressaltar que a disseminação do sexismo não pode ser considerada mera expressão de opinião. Esse também é um ponto delicado, porque até as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de abordagem entenderem o que é sexismo. O que foi que aconteceu? Voltei. Deixa eu ver aqui. Se eu voltei. Vocês me veem, me escutam. Tem aqui que deu uma parada, mas ali... Deixa eu ver se está tudo ok aqui no chat. Estou vendo aqui, aparentemente acho que eu voltei. Bom, deixa eu voltar aqui agora, porque eu estou aqui em 3 lugares ao mesmo tempo para ver se está tudo ok, gente. Então, voltando aqui para o tema, dentro da liberdade de opressão, eu contei também um texto, quem já estudou deve ter ouvido falar em Celso Antunes, como professor de geografia. E ele trouxe também esse tema. Obrigado, Léo, pelo retorno. Obrigado por ter voltado aqui. Então, ele coloca nesse texto dele, no site dele, exatamente esse questionamento. Liberdade de expressão ou liberdade de opressão? E ele coloca o seguinte, ele também bem por cima. A gente vê que é um tema que realmente as pessoas não entram muito, não aprofundam, não tentam criar critérios para a gente tentar entender melhor isso. Então ele diz o seguinte: entre inúmeros outros objetivos, a Revolução Francesa, defendendo os ideais proclamados por Rousseau, pregava a liberdade de expressão, o direito de se proclamar ideias, a garantia de direito de manifestação, sem o qual seria inviável constituir um Estado democrático de direito a favor do qual se constituía a civilização e se dignificava as diferenças entre gentes de toda a terra. Aproveitar para saltar, Tade Jardim 38, bem-vindo aqui para estar conosco. Fique à vontade para trazer suas impressões também, colocar suas opiniões,
para a gente conversar um pouquinho. E o Celso Antunes continua. Chega-se, entretanto, aos dias atuais, e esse sentido de plena liberdade, agora nas redes sociais, parece ter perdido sua estrutura original. Até porque o que é liberdade de expressão? Muita gente não entende isso bem. Então esse é um dos pontos realmente muito delicado para a gente conversar. E ele também faz questionamento. Boa noite, Tati. Boas-vindas e vamos continuando aqui. E ele continua, Celso Antunes. Vive-se tempos em que a liberdade não é mais usada somente em favor do crescimento intelectual dos povos. Bem na contramão, parece que a cada dia mais pessoas abraçam doentio o culto da individualidade e substituem o respeito ao outro pela agressividade descabida e pela originalidade da rebeldia. Pois é, esse é um dos pontos também delicados, que a liberdade também pressupõe principalmente a questão individual. E a questão individual é que é um ponto bastante delicado, porque qual é a grande dificuldade? Nós não entendemos ou não nos percebemos como cidadãos, como pessoas. Por mais que a gente, dentro do ambiente religioso, a gente se trate como irmão, no geral a gente enxerga como irmão apenas aquele que pertence ao nosso grupo, ao nosso ambiente em que nós estamos. Por exemplo, o grupo da igreja, o grupo esportivo, o clube onde nós estamos, ou o templo religioso. Nós não conseguimos enxergar o outro que pertence a um outro patamar, que pertence a um outro país. Voltei, gente. De novo deu o vídeo pausado aqui. Deve estar havendo algum problema com o Wi-Fi. Se tiver muito ruim, daqui a pouco eu vou ver se eu saio do Wi-Fi e a gente continua aqui. Bom, deixa eu ver se eu voltei aqui, porque tem hora que paralisa aqui, mas vamos ver se voltou aqui do outro lado. Talvez seja uma interferência do sistema, né? O pessoal está falando muito em metaverso aqui, mas vamos continuar falando então. A princípio, aparentemente, voltei, então vamos continuar. Então, essa questão da liberdade também envolve, os limites da liberdade, envolve também a falta de senso de entender o outro como uma pessoa também com os mesmos direitos que a gente. Um pequeno pi. Obrigado, obrigado mesmo. Então, um dos pontos que eu acho que a gente precisa realmente refletir, até que ponto isso também não está muito bem estabelecido entre a gente, porque, no geral, a gente sempre detém alguma forma de poder sobre os nossos filhos, há um pique, tá certo? Os nossos filhos, nossos parentes, especialmente os menores, e também a questão financeira que acaba determinando quem detém o poder, muito mais até do que o Estado, que se faz presente de outras maneiras, às vezes mais invisíveis. E aí, continuando. E também a questão, quando ele fala da originalidade da rebeldia, eu penso também que aí tem o seguinte: se não fosse determinados movimentos rebeldes, como as próprias revoluções francesas, que ele também mencionou, a própria Revolução Russa e outros movimentos que ajudaram a rever determinadas posturas, então a gente não teria a percepção de sistemas opressores. Tá aí que a gente, lá no Livro dos Espíritos, quando a gente falou sobre guerra em outro momento, a gente vê o quanto a gente fica, às vezes, com muitas interrogações, porque a gente não entende bem o que seria essa guerra e de que maneira ela poderia ser positiva para alguém, porque a gente só tem noções negativas, e realmente a guerra é algo terrível, mas de que forma a gente, numa guerra híbrida, a gente consegue sobreviver a isso? Mas quando ele fala, por exemplo, Kardec coloca uma daquelas perguntas, que um dos motivos da guerra é a liberdade e o progresso, tem a ver com o opressor vencendo o oprimido. Então não deixamos de ter essa vontade da liberdade ali envolvida. Só que é uma liberdade coletiva. E como é que fica a liberdade individual? Então esses limites precisam ser bem claros para a gente entender bem de como lidar com isso e não utilizar-se da liberdade de opressão. Então, continuando a segunda parte do texto, que é bem pequenininho, do Celso Antunes. Como educadores, não podemos pactuar com essa tendência confundindo a liberdade de expressão com libertinagem, agressão à moral alheia, desprezo ao pensar diferente, de como devem uma forma única de pensar. E é realmente um caso delicado. Muita gente crê que só existe uma única forma de pensar. E eles continuam. Aliás, o Celso Antunes continua. Assumindo-se como manada, repudia-se o bom senso, achincalha-se a moral de quem é diferente. E é realmente o que tem acontecido. É como tem visto essa questão da cultura do cancelamento e tudo mais. E aí continua para a gente fechar o texto dele.
Se muitos assim o são, não creio ser essa a postura de um verdadeiro educador, e por isso é essencial a atitude corajosa e inteligente de buscar a originalidade, desviando-se de caminhos da vulgaridade, da ofensa, da criação de amanhãs que inevitavelmente nos levará ao retorno à barbárie. Aparentemente o texto continua, mas eu não achei mais nada sobre ele. Mas é importante que a gente traga essas reflexões, que uma ou outra discordância ele tem bem pertinente sobre esse tema. Uma última referência ao termo liberdade de opressão é de um texto de uma jurista chamada Fátima Buerjo, que tem como título Não confunda a liberdade de expressão com liberdade de opressão, trazendo o caso do Chico Buarque, que foi agredido pelo jornalista Pedro Pedrosa já há algum tempo. E ele, no mesmo post, feriu todas as críticas, mas não foram quaisquer críticas. Eu nem vou ler, mas depois vocês podem procurar. Ele fez crítica à nação, ao chefe de Estado, ao ex-chefe de Estado, ao Supremo Tribunal Federal, enfim, saiu atacando todo mundo. E ela colocou o seguinte: um jornalista teve a ousadia, ela colocou até jornalista entre aspas, a ousadia de divulgar nas redes sociais que tanto Chico Buarque quanto sua família eram todos ladrões. De onde ele tirou essa ideia? Poderá provar sua afirmativa à hora de aprovar os fatos alegados e ponto final. Eu posso ter a minha opinião, mas minha opinião também tem que estar baseada em alguma coisa. Exatamente porque nem sempre ela pode estar baseada em algo essencial, em algo realmente razoável. E isso é que realmente é meio delicado. A cultura do cancelamento e a cultura de você oprimir utilizando-se de robôs e tudo mais acaba sendo também um aspecto bastante preocupante da maneira como nós lidamos com esses assuntos. Então, chegando à questão do espiritismo, no Livro dos Espíritos, temos lá no capítulo 10º a Lei de Liberdade, da terceira parte do Livro dos Espíritos, na segunda edição. E ele começa falando da liberdade natural, na questão 825. Haverá no mundo posições em que o homem pode jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E os Espíritos são claros. Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então não tem ninguém que não precise de alguém. Precisamos aprender a conviver em sociedade. E ele continua, na 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem de pertencer-se a si mesmo? E aí os Espíritos também respondem, de modo algum. Então a gente também, apesar de viver em sociedade, a gente tem que aprender a lidar com isso. E os Espíritos continuam. Porquanto, este é um direito que lhe vem de natureza. Nós nos pertencemos a nós mesmos. Então é importante que a gente tenha essa noção para que a gente não caia em determinadas situações de enganos dessa situação. Mais à frente, na liberdade de pensar, Kardec pergunta, 833, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento pela qual goze ele de absoluta liberdade? Novamente vem esse conceito de liberdade absoluta, liberdade total, que é o que muitas vezes as pessoas se jactam por conta do termo liberdade. E Kardec, os Espíritos respondem a Kardec, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras, pode lhe deter um ímpeto, mas não aniquilá-lo. Então aqui eu posso até acrescentar um ponto que é o seguinte, nós temos condições de dar uma espécie de freio à liberdade de pensamento. Se a gente deixar livre, não podemos nos esquecer que temos um ambiente espiritual em volta. Aquilo que a gente pensa atrai determinados irmãos, determinadas irmãs, determinadas irmãs. Odson JR65, bem-vindo aqui. Esteja bem conosco, pode trazer suas opiniões, pode trazer a maneira como você pensa também, para a gente conversar. Então aqui é um ponto que eu acho que a gente precisa realmente também parar para pensar. A gente pode deter um ímpeto porque a gente precisa também saber o que a gente está pensando. Senão a gente acaba traindo exatamente irmãos numa sintonia que, dependendo do que nós estejamos pensando, pode talvez não ser tão positivo assim. E aí, 984. É responsável o homem pelo seu pensamento? E aí os Espíritos respondem, perante Deus é. Porque afinal, ele conhece muito bem a gente. E continuam os Espíritos. Somente a Deus é possível conhecê-lo. Ele o condena ou absolve segundo sua justiça. Então, essa reflexão é importante para a gente entender. Tudo bem, não é espalhado para todo mundo, desde que a gente não fale, nem expresse de alguma outra maneira.
nem haja de maneira que esse pensamento, especialmente se o pensamento não estiver de acordo com a maioria das pessoas. Isso também é bastante complicado, porque isso pode também gerar a hipocrisia. Por isso que é importante, de certa forma, que determinadas pessoas expressem exatamente para entender que há pensamentos divergentes e de que maneira nós vamos lidar com eles. Enfim, tudo é passível de nossa verificação e percepção. Mais à frente, ou melhor, retornando um tema aqui, pegando a escravidão, que envolve especialmente isso que nós estamos falando também. Por que está aqui? Na 829. Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? Isso também envolve uma certa questão da liberdade de pensar, da liberdade de agir. E a gente vê que isso acaba entrando na questão da liberdade de opressão, porque temos pessoas que acham que são donas nossas. E eles respondem o seguinte: é contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É claro que de lá para cá, a gente conseguiu sofisticar esses abusos. Então, por exemplo, a maneira que nós somos atraídos pelas redes sociais, nós acabamos nos expondo também. Então, isso também nos permite que a gente, de repente, seja censurado ou cerceado de alguma forma. É a porta aberta para todo mundo ver e falar. É uma vitrine de loja, todo mundo vai olhar e dar seus pitacos. É um cuidado que a gente sempre tem que ter. E uma observação. É contrária à lei da natureza que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. E por que as redes sociais meio que escravizam a gente? Eu estava me lembrando quando a gente assistiu ao filme Dilema das Redes, eu estava passando para os meus alunos para espetar um pouco de consciência neles. As redes sociais, de certa forma, nos escravizam, porque a gente é meio que orientado a estar sempre olhando as plataformas de comunicação, as nossas redes sociais, de certa forma para responder, para rebater, para conversar, e até mesmo para nos expormos mesmo. Uma espécie de voyeurismo que é colocado e que é incentivado por essas redes. O tempo todo ele trazendo, faz isso, faz aquilo, fala mais alguma coisa, fala mais um pouco de você. E você não precisa falar disso. Você é livre também para não se expor de tanta forma. Mas tem gente que expõe porque acha que é legal, acha que é bonitinho. E nisso vem essas coisas bizarras que a gente tem visto por aí também. E estamos num ponto que eu acho também bastante essencial, que é a liberdade de consciência. 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? E os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Isso cabe a cada um de nós, e nós escolhemos que pensamento vamos ter. Pelo menos a gente tenta. Com uma autoeducação bastante perfeita, a gente consegue. Ana Núcia Caio, bem-vinda. Esteja conosco, fique à vontade para trazer seus questionamentos, suas dúvidas, suas perguntas, seus complementos também, para todo mundo aqui ficar disponível para conversar, sempre. Então, o pensamento é algo interno, nos pertence. Mas a gente tem que lembrar também que temos uma sociedade espiritual à nossa volta e que interage conosco, mesmo que a gente não perceba. 836. Tem um homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência, aí que entra um pouco dessa liberdade, que pode ser educação, ou pode ser uma opressão. E aí os espíritos respondem: não. Assim como não tem como referência a liberdade de pensar, porque só Deus cabe o direito de julgar a consciência. E aí a gente pensa, um pensamento racista, um pensamento classista, um pensamento sexista, um pensamento LGBTfóbico, como é que fica nisso? Nós vamos mais à frente, que vamos falar sobre isso também. Continuam os espíritos. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para o homem, Deus, pelas leis da natureza, regula entre ele e o homem. E como é que ficam esses pensamentos que muitas vezes são justificados pela suposta palavra de Deus que está na Bíblia, está numa obra psicografada, está numa outra obra considerada sagrada e que muitas vezes não tem base a não ser na opinião de quem escreveu. Esse é um dos pontos que a lógica e o bom senso que a doutrina espírita nos coloca precisa ser colocada em pauta, para a gente entender de que forma esses espíritos nos trouxeram esses pensamentos. Kardec organizou para nós de maneira didática, para ver de que forma isso pode nos influenciar, para a gente entender de que forma que ocorre e que são utilizados meandros para nos oprimir
de maneira muitas vezes violenta e cruel. E continua Kardec, 837. Que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? E eles respondem: constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazer-os hipócritas. É isso que ocorre com a liberdade de opressão. É o silêncio dos cemitérios. É aquilo que está tudo bem, mas não está tudo bem. Você percebe que tem alguma coisa errada. Há um silêncio no ar que incomoda, mas pelo fato de ninguém falar nada, age como se tudo estivesse bem, quando na verdade não está. Mas é uma opção perigosa, a liberdade de opressão. E aí continua os espíritos. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso, que é o que ainda não acontece ainda. Se olharmos no primeiro mundo, o negócio também não é tão simples. A gente vê o quanto, especialmente após o advento do Trump, o quanto isso ficou mais claro, que não é tão simples a manifestação e que existe um sistema maior do que o presidente dos Estados Unidos, que é o Estado Profundo, que regula melhor isso e nos vigia como ninguém. 838. Será respeitável toda e qualquer crença quando ainda notoriamente falsa? Daí aquilo que a gente estava falando. Esses pensamentos homofóbicos, pensamentos transfóbicos, racistas. E ele diz o seguinte: toda crença é respeitável como sincera e conducente à prática do bem. Bingo, chegamos ao ponto essencial. A homofobia, o sexismo, a misoginia, nada disso conduz à prática do bem. Porém, essas pessoas acham que estão na prática do bem porque estão baseadas, muitas vezes, em pensamentos religiosos. E esse é um dos pontos ligados, porque muitas pessoas conectam a religião ao bem. E o movimento espírita não está ausente disso. O Kardec, infelizmente, também é usado para massacrar. E é importante que a gente tenha essa noção para que a gente não caia nessas armadilhas. E é importante trazer isso porque a gente não pode utilizar essas palavras pela liberdade para oprimir pessoas que já são oprimidas de diversas outras formas. Continuando aqui. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Por isso, a gente tem de tomar cuidado com toda abordagem. E como as pessoas estão muito fascinadas por essas ideias, elas vão defender isso até dizer chega. E, infelizmente, está nas mãos dos grandes conglomerados de diversas pessoas que ocupam cargos públicos essa liberdade de oprimir. Se não estão nos cargos públicos, estão em outras formas de conglomerado, que são os púlpitos, os lugares onde essas pessoas vão se expressar. Então, dessa maneira, especialmente dessa questão religiosa, acaba envolvendo e massacrando as pessoas também. Por isso, o cuidado que a gente deve ter aos agentes sociais, exatamente para a gente não promover aquilo que é contrário à lógica e o bom senso. Daí a questão, de que forma que a gente promove o bem? Então, por isso que é importante, primeiramente, sentar e debater com clareza, com tranquilidade, sem arroubos de ignorância, a gente aprender a ouvir, a gente aprender a falar. Tudo isso é parte dessa nossa vivência de transformação para um mundo melhor. Isso só depende, é claro, primeiramente de nós. Vamos conversar e vamos tentar entender para saber como lidar com isso sem nenhuma forma de opressão. 839. Será repreensível aquele que escandalize por motivo da sua crença um outro que não pensa como ele? E aí a gente para até para pensar um pouco como nós, porque afinal a gente convive, especialmente nas casas espíritas, com pessoas que hoje se assumiram como direitistas ou de extrema-direita, principalmente. Esse é um ponto delicado. E como a gente consegue respeitar uma pessoa que defende algo, uma ideologia que pode matar um irmão? O que os espíritos respondem é que isso é faltar com a caridade, é tentar contra a liberdade de pensamento. É um processo de educação que precisa ser feito, que está lá na questão 838. A pessoa está adepta de uma prática ou de um pensamento que não conduz ao bem. O problema é conseguir chegar até lá e esclarecê-lo. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbação na sociedade? E eles respondem o seguinte: podem-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. E pensemos bem, depois de tanto tempo, nós temos tido aí repiques de nazismo, de fascismo, e o que é pior, porque afinal,
Inclusive, dentro da direita, o mote do combate ainda é o comunismo. E o que é mais interessante, nenhuma dessas pessoas que combatem o comunismo certamente pegou e estudou Marx para entender melhor a base do comunismo. Ninguém pegou para pegar e estudar tudo isso. Da mesma forma como muitas pessoas que combatem o espiritismo não conhecem Kardec. Às vezes acham bonito o trabalho de caridade, que na verdade é de filantropia, mas não entendem a filosofia porque simplesmente acham que a gente é macumbeiro porque a gente trabalha com espíritos. Mal sabem eles que espíritos somos todos nós. Mas fica aí também o racismo religioso por conta da associação com Umbanda, com Candomblé e com todas as religiões que trabalham também com os orixás, trabalham com a matriz africana. Se é de outro patamar, simplesmente é desconsiderado. Um bom exemplo é a boa aceitação que existe das religiões asiáticas, mas que é tratado como se fosse uma coisa inferior, qualquer coisa que beire e que fale da África. Então a gente vê aí problemas envolvendo tudo isso. Inclusive são argumentações que no próprio meio espírita a gente precisa descaracterizar, porque no geral as pessoas até vão lá na Umbanda falar com o preto velho, mas em nenhum momento na casa espírita elas vão admitir isso, que está num ambiente que é, digamos assim, de origem europeia. É um dos pontos que a gente precisa analisar e que não deixa de ser uma forma de liberdade de opressão. A gente tem que realmente tentar vencer isso de alguma forma. E o Kardec comenta: reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretem qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão nada tira à crença a liberdade que ela conserva integral. Então a gente precisa realmente saber como lidar com isso dessa maneira que não é tão simples. Na 841, Kardec pergunta: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transvieram obedecendo a falsos princípios? E a resposta dos espíritos: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejareis convencer. Gente, aqui talvez seja o mais difícil. Como falar com tranquilidade com alguém que está completamente cego com essa visão de que precisa oprimir quem pensa diferente? Eu vou aproveitar e falar da Lúcia M. Martins. A exemplo de alguns centros têm preconceito com os pretos velhos. E como tem? É impressionante. E graças a Deus, tanto na casa que eu frequento quanto no Sejus, nós não temos esse tipo de preconceito, porque os pretos velhos vêm e conversam com a gente com a maior naturalidade, da melhor maneira possível. E é importante que a gente tenha esse cuidado, porque falar com brandura e persuasão é o mais difícil. É um exemplo importante, especialmente esses que tem nos evangelhos, mas a gente também tem que lembrar que ali nós temos uma visão de quem conheceu Jesus. A gente não tem noção, ou pelo menos tem uma visão de Jesus ali que dista 40 anos da sua vivência efetiva. Então nós não sabemos exatamente de que forma de Jesus. A maneira como as pessoas gostam muito de falar é sempre aquela passagem dos vendedores do templo. E muitas vezes são as pessoas endinheiradas que ficam combatendo doutrinas que eles consideram perniciosas, mas são pessoas endinheiradas. E quando ali o combate foi justamente a quem se utilizava da palavra de Deus para obter lucros. Então, essas mensagens subliminares muitas vezes não são trabalhadas da melhor maneira, porque a lavagem cerebral já foi feita para que a gente não haja de maneira crítica, de maneira que a gente entenda bem. É importante que todos tenhamos essa capacidade crítica bem desenvolvida para não cairmos nesses erros que infelizmente acometem diversos de nossos irmãos. E aí, continuando aqui a resposta dos espíritos: se alguma coisa pode impor, é o bem e a fraternidade. É uma mensagem consoladora, importante, mas que na prática a gente precisa ver bem como é possível colocar o bem e a fraternidade com a pessoa que muitas vezes no íntimo gostaria que ele estivesse morto. Continuando: mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar pela violência. A convicção não se impõe. E o melhor exemplo disso é que nós estamos aqui, oprimidos, num ambiente
em que a gente encontra um espaço para respirar, para a gente poder, pelo menos, ter condições de conversar uns com os outros, exatamente para que nós consigamos ter condições de não nos sentirmos oprimidos. É por isso que nós abrimos esse espaço e que mensalmente nós viremos aqui para conversar sobre determinados temas e que para vocês também possam colocar suas posições e que também nos ambientes que a gente tem dentro do Sejus, em outros ambientes também dos coletivos de esquerda, a gente pode conversar para superar esses problemas, lidar com isso da melhor maneira possível, que não é simples, porque nós não somos espíritos simples, somos sofisticados, somos complexos e lidamos com isso muitas vezes com dificuldades. Antes de a gente prosseguir, eu lembro que aí é outro ponto necessário para a nossa reflexão, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei que não ia trazer outro livro, mas eu me lembrei que eu coloquei aqui, que é lá no capítulo 10º, Bem-aventurados os Misericordiosos, em que São Luís traz uma instrução no item 21. Kardec pergunta: haverá caso em que se convinha se desvende o mal de outrem? E São Luís responde que se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias de mascarar a hipocrisia e a mentira, pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E aí é que a gente pensa, o fascismo ficou escondido, sendo gestado, durante quase 70 anos. E ressurgiu de uma forma muito cruel, bastante sedutora, e está presente na presidência da República, está presente em diversos ambientes, de maneira bastante delicada e bastante convincente, porque ela fala do senso comum. Ela ataca muitas vezes o próprio oprimido, mostrando que ele está sendo confundido, porque afinal existem fatores que sempre foram assim e que na verdade nós, para eles, na visão deles, comunistas, estamos querendo mostrar que nunca foi assim ou que não precisaria ser assim. Nós questionamos, eles não querem o questionamento. Então é importante que a gente tenha isso em pauta, isso em mente, para que a gente não caia nessas armadilhas da resposta fácil, e da resposta que muitas vezes vai causar um incômodo, mas que não vai ser ouvida. Mas é claro, para a gente conseguir fazer esse convencimento, a gente vai ter que ainda criar maneiras de lidar com isso, com decepções, com situações. No geral, como é que os espíritos agem? Eles percebem quando a gente começa a fraquejar. Acaba sendo a nossa parte. Coletivamente, se não dá para fazer, a gente vê situações, a pessoa de repente desabafa um desagrado com o movimento que ele está, a gente vai com o nosso jeitinho, dando nossos toques. Às vezes não vai ser possível uma reversão dessa lavagem cerebral feita de maneira tão evidente, de maneira tão clara. Mas é importante que a gente coloque isso para a gente rever depois isso com mais tranquilidade, para a gente entender melhor isso. Como mostrar que existem outras formas de pensar, outros caminhos. Última pergunta desse trecho. 842. Como todas as doutrinas alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, por que indício se poderá reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Ou seja, por que, por exemplo, para nós, a filosofia mais à esquerda está muito mais adequada e mais correta do que a filosofia da direita? E os Kátia S. Janik, bem-vinda. Fique à vontade para conversar conosco também. E os espíritos respondem: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Aí é um dos pontos delicados, porque para essas pessoas nós não somos pessoas de bem. Nós somos pessoas más, porque comemos criancinhas. Muitas vezes somos colocados como pedófilos, como promotores da mamadeira de piroca e tudo mais. É difícil, mas a gente vai ter que lutar para mostrar que não é nada disso. Muitas vezes, exatamente por termos deixado de lado e achar bobagem, é que as coisas chegaram a esse patamar. Na cabeça de determinadas pessoas, esses pensamentos entraram. E exatamente por quê? Porque nós, especialmente, não digo nós aqui, mas boa parte de nós, espíritos encarnados, somos hipócritas.
É preciso que a gente tenha isso e entenda que é preciso vencer também as nossas hipocrisias. E somente por conta do nosso autoconhecimento é que a gente vai entender o que em nós ainda é hipócrita e aquilo que a gente precisa vencer. E aí, continuando. De que forma que eles agem, né? Pela prática da lei de amor e da caridade na sua maior pureza, na sua mais ampla aplicação. Contribuição do Leonardo Fittipaldi. A maioria dos descrentes europeus e alguns asiáticos somos frutos de gerações de culturas políticas de direita e extrema-direita. Procurar correções dessas tendências é um tremendo desafio. Com certeza, Léo. É desafiante porque nós fomos educados, de certa forma, a manter isso. Não podemos nos esquecer que, especialmente no Brasil, a gente viveu duas cruéis ditaduras, e ditaduras de inspiração fascista. A primeira com Getúlio Vargas e depois a segunda com os militares. Então, você vencer isso não é tão simples. E quando o PT esteve no governo, não teve condições de empreender um movimento de mudança de pensamento, porque ele governou de mãos atadas. Como o Eugênio Aragão disse uma vez, ele foi governando tudo pedindo favor. Até porque os setores reacionários são os que detêm dinheiro. Haja vista que são eles que mantêm um desgoverno como esse, deixando as pessoas na miséria, na fila do osso, e achando como se fosse absolutamente natural. Nada pior, e aqui aproveito para me solidarizar com as vítimas das chuvas no sul da Bahia e lá no Capitólio, porque que tipo de ajuda que o governo federal, eu já falo a instituição, o governo federal, ou os outros governos, todas as instituições, realizaram sobre essas pessoas que estão passando por dificuldades tremendas de todos os tipos? Fica aí a pergunta, quem souber, por favor, coloque, porque a rigor, o que a gente tem visto é exatamente o contrário. É a tentativa o tempo todo de desviar do foco. E pelo menos a solidariedade. Se não temos condições de fazer alguma coisa, por exemplo, nós aqui não temos condições de atuar diretamente, mas podemos oferecer a nossa solidariedade e ver de que formas materiais a gente pode também contribuir para a melhoria das condições dessas pessoas. E, é claro, ainda a solidariedade às nossas orações, pois estamos também num ambiente, lembrando que a doutrina espírita é ciência, é filosofia, mas também tem seu aspecto religioso. A oração faz parte desse período, faz parte desse momento e pode e deve ser usada para envolver nossas irmãzinhas nessas condições. E aí, concluindo a resposta, essa questão da caridade na sua maior pureza, na sua mais ampla acepção, na sua mais ampla aplicação, é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Léo se colocando, estou abalado e custando a concentrar aqui por causa da tragédia que estamos passando em Minas. Pois é, e o que é mais delicado, Léo, nós temos cidades no Rio também começando a ficar alagadas por conta das chuvas, que não param. E, enfim, são situações que são parte dos nossos desafios atuais e que a gente vai ter de lidar com a maior, vou dizer, com a maturidade espiritual possível, porque não é tão simples, mas a gente vai ter de lidar com elas e procurar, com orações, meditações, ter o equilíbrio de como lidar com essas situações. Quem está passando por essas necessidades certamente vai precisar de muito mais apoio nosso, já que por parte dos poderes públicos a gente não vai ter tanto apoio quanto a gente gostaria e que deveria ser o papel deles. Para fechar nosso que já está ficando um pouco longo, a questão do livre-arbítrio. Pergunta 843. Tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? E nos diz Kardec, aliás, dizem os espíritos, pois que tem liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, um dos pontos que a gente tem que parar para pensar. Dessas coisas que nós mencionamos, a gente viu a questão do livre-arbítrio. Mas quando a gente fala de poder público, esse livre-arbítrio obedece a determinadas leis. Bem-vindo, Min Morales. Bem-vindo, Steve. Fique à vontade conosco também. Mas também nós temos aí a preocupação de que quando estamos diante de uma instituição pública, e eu que já fui diretor de escola pública sei, nós temos uma responsabilidade com o cargo e com a comunidade
a quem a gente atende. Tem a ver com todas as pessoas que estão sob nossa responsabilidade. De que forma que a gente pode produzir o melhor possível. De que forma que o serviço público pode servir melhor ao público. É algo que precisa ser pensado. E aí, continuando, no 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde seu nascimento? E aí os espíritos respondem. Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Nós ainda somos infantes espirituais. Estamos crescendo e desenvolvendo, mas é claro, nós ainda não temos total liberdade para fazer determinadas coisas. Por exemplo, eu não consigo voar, só em pensamento. Eu não consigo, por exemplo, me despender do corpo quando eu quero. Eu não consigo enxergar, por exemplo, os espíritos que estão ao meu redor. Consigo sentir alguns, mas não todos. Então a gente vai lidando com esses tolhimentos de liberdade que ainda são presentes em nós. Outras coisas, como por exemplo, eu não queria viajar ao redor do mundo. Também não consigo, porque eu não tenho dinheiro e também não tenho essas condições. Então o que eu faço com essas coisas? Eu posso, de repente, aqui conversar com vocês via internet, como a gente abriu aqui para a gente conversar e trazer esses pontos. Horizon Júnior 65. A posição de Paulo da Bíblia é muito patriarcal e conservadora. Com a força do catolicismo no Brasil, exclusivo do espiritismo, influencia o posicionamento de direita. Aí eu vou te dar uma... Não vou dizer que eu vou rebater você, Horizon. Vou falar o seguinte. Procura depois o perfil da Juliana Cavalcante, que é uma historiadora, que faz um trabalho muito bom sobre Paulo do ponto de vista histórico, que ela desmistifica isso, que isso aí tem a ver com uma leitura que é feita de Paulo, que é muito direcionada a esse patamar. E existe também esse ponto também bastante delicado, que é considerar qual é a base que eles usam de Paulo. Por exemplo, os historiadores colocam bem claro que apenas 7 daquelas cartas são autênticas. As outras foram colocadas como de Paulo, mas não são dele originalmente. E temos em outros vídeos que já colocamos aqui, de que forma a cronologia ajuda a entender o pensamento de Paulo, o Paulo em si, e o que foi criado a partir de Paulo. Por exemplo, o Atos dos Apóstolos foi criado um Paulo que não corresponde ao Paulo original, ou pelo menos não tem tantos dados, porque afinal é basicamente um romance que foi criado a partir dali. Então, se puder depois verificar no perfil daqui do próprio Instagram ou no YouTube da Juliana Cavalcante, ela tem um trabalho muito interessante sobre Paulo que ajuda a desmistificar algumas das coisas e mostrar o quanto, na verdade, o que as igrejas fazem é uma leitura que é de acordo com a conveniência, que é muito importante impor o machismo, impor a misoginia, impor toda a forma de opressão, porque afinal, oprimindo, elas conseguem agir como o silêncio dos cemitérios. Por isso, o perigo da liberdade de opressão, que é isso que a gente trouxe aqui. E por fim, 850. A posição social não constitui às vezes para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos, que é também um dos pontos que é importante. Nós somos o SEJUS, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Então, nesse patamar, a questão social acaba sendo também um ponto de imposição e de opressão muito forte, como a gente falou, em que o poder do Estado, especialmente, é muito forte contra as pessoas periféricas. É forte contra preto, é forte contra pobre, é forte contra qualquer pessoa. E a gente vê, por exemplo, colocando o caso das travestis, das mulheres trans, dos homens trans, que estão completamente alijados, muitas vezes, do mercado de trabalho, porque não encontram outra opção de vida a não ser a prostituição. E fora outras pessoas que muitas vezes não encontram outra opção de vida, porque a sociedade definiu que só pode ter um número X de trabalhadores no mercado formal, e muitas pessoas, às vezes, essas pessoas só vão encontrar espaço em todas as situações ilegais ou precárias, porque afinal nós vivemos num país em que a elite é escravagista. Por isso eu passei pela escravidão e por isso eu falei, a liberdade que eles têm é de oprimir o tempo todo. E o que os espíritos respondem em 850? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade pelo pouco esforço que fizerdes para vencer os obstáculos.
É uma resposta, podemos dizer, ser condescendente com a questão de uma pessoa ser pobre e não poder fazer muito, mas em compensação, a gente tem de levar em conta também que quem está na posição de mando, nos grandes conglomerados, na questão religiosa e também no poder público, tem um poder de oprimir absolutamente cruel. E a gente vê que toda forma de enfrentamento a esses ambientes que são bastante delicados, esses temas bastante envolve a questão social, geralmente são oprimidos de uma maneira muito cruel, muito ruim, exatamente porque o papel deles é de oprimir. A gente vê a questão, eu sei que muita gente não gosta, por exemplo, o Rui Costa Pimenta fala que a principal força fascista que existe no Brasil, e talvez no mundo, é a polícia. Porque a polícia simplesmente é talhada para ser uma máquina de moer gente. E fica mais claro o quanto eles são utilizados para oprimir as pessoas quando, por exemplo, vem os autos de resistência, como no caso de execução, ou seja, eles executam depois disso que a pessoa partiu para cima da polícia. É muito difícil, né, na verdade, a gente conseguir definir isso. E a gente viu que isso diminuiu quando começaram a colocar câmeras nas viaturas policiais em São Paulo, mas isso também não diminuiu completamente a violência policial. Muito pelo contrário, ela continua. E sempre continua com pretas, pobres, periféricas. Então, tudo isso é parte da liberdade de opressão. Da mesma forma que nós, que não detemos o poder financeiro, o que nós temos? A possibilidade de tentar chegar e tentar mostrar para as pessoas o quanto a gente tem condições de mudar. Nós somos maioria, porque nós somos povo, nós somos pessoas que não detemos a condição financeira, mas nós temos condições de nos unir e superar tudo isso. Nós temos condições de combater essa liberdade de opressão. Primeiramente, não oprimindo. E segundo, permitindo que a gente se entenda, de que a gente entenda também a liberdade do outro, que o outro também entenda a nossa liberdade. Assim a gente vai construindo uma sociedade melhor. Pode, neste momento, começar de pequeno, mas a gente aqui tem esse espaço exatamente para que a gente possa conversar e superar tudo isso. Nós vamos conseguir? Talvez não agora, mas a gente vai ter que fazer esse esforço, porque nada se consegue sem o primeiro passo. E o primeiro passo a gente está começando aqui, conversando, se entendendo, vocês trazendo as suas ideias, a gente conversando e procurando entender de que forma e de maneira crítica, lembrando que crítica não é simplesmente apontar o dedo na cara do outro, mas entender a base que essas determinadas posturas têm e essas ideias, de maneira que elas surgiram e para que elas estão aí disponíveis. Dessa forma, a gente vai superar esses desafios e nos tornarmos uma sociedade realmente melhor. Então, nesse momento, eu vou encerrar minha exposição, deixo aberto para quem quiser trazer perguntas, contribuições também, além das que já foram colocadas. E lembrando que nós somos o primeiro centro espírita progressista virtual. Não sei se do Brasil, mas pelo menos talvez do mundo, mas estamos aqui. Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Estamos em diversas redes sociais, aí no Instagram, estamos no TikTok, no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, no Twitter, e amanhã teremos a live, por exemplo, para trazendo mais um capítulo, ou melhor, 3 capítulos do livro do Jálio Lacerda, Conscientização Espírita. Vocês têm aí, por exemplo, alguns videozinhos que temos produzidos pelo Reels, como forma de chamar a atenção para o nosso trabalho e de explicar também de que forma que vão ser determinadas abordagens. Na quarta-feira nós temos a Carla Pavão trazendo uma análise aliás, uma abordagem conversando com outras filosofias, outras propostas, outras formas de espiritualidade, e nós vamos trazer, dando continuidade aos estudos da Revista Espírita. Amanhã vamos trazer a Revista Espírita de 1859, com Carlos Orfan, falando de mais um tema muito interessante e que vocês provavelmente vão saber daqui a pouco. A gente vai produzir um outro videozinho para promover todo esse evento também. Temos também 2 outros programas no TikTok, que é o TikTok no TikTok, ou seja, a gente lá conversa também. Semana que vem a gente deve fazer a live lá. E às sextas-feiras, mensalmente também, a gente faz a Face a Face com Sejus, que é uma análise de conjuntura política, trazendo abordagem espírita, trazendo aquilo que é possível também, para a gente pensar junto e pensar de que maneira a gente pode mudar
toda essa estrutura. Juntos a gente é mais. Então a gente precisa realmente nos unir para superar todo esse desafio, porque não é só a mudança de governo lá em cima, é uma mudança social que a gente precisa, é uma mudança estrutural, e essa somente vai conseguir quando todo mundo tiver consciência, tiver noção e lutar em conjunto, porque o que muda é trabalho em conjunto. Cláudia.moura.374, muito bem-vinda, apesar de ter chegado ao finalzinho. O vídeo vai estar disponível daqui a pouco para todo mundo ver, quem chegou depois. Fique à vontade também para deixar seus comentários depois, trazer suas contribuições. E assim a gente vai se encerrando. Bom, aí não tivemos muitos questionamentos, também tivemos poucas pessoas, o que é natural, o tema também não é tão atraente. Daqui a pouco já deve ter começado no YouTube a live do Ágora Espírita, falando do espiritismo progressista, com muita gente de peso. Del Fittipaldi falando cultural e as educativas, com certeza. Porque isso é uma coisa a longo prazo, mas o problema é como fazer isso, como começar, como sistematizar. Esse é um ponto que a gente vai ter que fazer junto. O Sejus também é um espaço para a gente pensar isso. Por isso que a gente traz os livros, a gente estuda, e também temos um espaço para estudar profundamente Kardec. Neste momento estamos de volta para encerrar. Bom, botei um novo pique aqui, deu uma pausa, mas estamos chegando aqui. E uma coisa que eu esqueci de falar, gente. Essa questão da liberdade de opressão, eu trouxe porque, espero que não derrubem a live, para a gente falar de Julian Assange. Julian Assange hoje é um preso político. E a liberdade que estão fazendo para oprimi-lo é uma liberdade que oprime a todos nós, porque ele nos abriu os olhos para a sistematização da guerra híbrida. E o que ele fez foi exatamente colocar no ventilador todos os males que o Império faz contra nós. E que permite que a gente use essas plataformas, sim, mas a que preço? Então, gente, agradecemos aqui a presença de todo mundo. Fique à vontade depois para compartilhar esse vídeo, para a gente poder conversar melhor. Deixar para todo mundo um forte abraço. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até a próxima live. Não esquecendo que amanhã estaremos no YouTube e no Facebook. Tchau, pessoal.